Nosso quadro Relação de Troca. Muito bem, quem está comigo hoje é o Rodrigo da Silva, coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA. Seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado por voltar aqui com a gente. No começo da semana a gente tentou conversar contigo para saber e conhecer um pouquinho mais desses caminhos do confinamento aí no Mato Grosso. A gente teve um probleminha com a comunicação, mas hoje você está me ouvindo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Bom dia, agora escuto muito bem, muito Ah, obrigado pelo muito bem. convite, desculpa o incômodo, agora está resolvido aqui o computador. Problema resolvido, tá ótimo. E claro, né, Rodrigo, a gente tá olhando aí para a questão dos confinamentos e Mato Então, Grosso é um estado que é referência e a gente precisa acompanhar o que está acontecendo por aí. Eu me lembro que a gente tá, conversou na primeira rodada, no primeiro levantamento, e você isso, dizia, você trazia para a gente a tendência de um recuo na colocação dos animais em confinamento, mas eu me lembro muito bem que você falava. Isso tudo é o retrato de agora, que a gente tem um preço caro exato. ainda de dieta, ainda o mercado não está Tá. bem posicionado. Esse cenário muda para o segundo semestre? O que você traz de novidade aí para a gente dos levantamentos que vocês estão fazendo aí, Rodrigo? Perfeitamente. Então, nos levantamentos que a gente conversa, quando a gente faz levantamento, uma das perguntas, das várias perguntas que a gente faz, é o que que o pecuarista mais olha para decidir se confina ou não? Qual que é os indicadores que ele mais observa? E preço do boi é o que ele mais olha, e depois é a diária. Desde que a gente conversou para cá, a gente viu o preço do milho despencando. Até eu lembro que comentei contigo, olha, esse preço do milho está nesse patamar, mas para o agricultor, infelizmente, não vai ter mais. Ele vai começar a cair e aconteceu isso. A gente vê hoje o preço da saca aqui de milho Mato Grosso em 41 reais. A gente tem aquele e-mail, quando a gente fez a gente fechou, rodamos a campo, vimos a produtividade do milho, então é recorde nossa produtividade, nossa produção, e a gente está com um dos maiores estoques de passagem da história. Soja, a gente também está com um bom estoque de passagem, a gente teve uma produção recorde para essa safra. Então, o preço da soja, ali, do farelo de soja, caindo abaixo do que estava sendo esperado, e o milho ali derreteu nesses últimos meses. Então, a gente vê essa parte da diária por animal confinado, ela se barateando, tá? Então, nesse indicador que o segundo indicador que o pecuarista mais olha, o computador mais olha, ele está sendo bem positivo e é um fato. Aí, Agora, quanto à questão do preço, oh, É, desculpa, pode falar? não, não, eu ia entrar nessa questão mesmo. Agora, olhando para o que está acontecendo com o boi agora no mês de julho Uhum. e, por consequência, o tarifaço de Donald Trump, a gente viu o preço despencando da arroba. O produtor Exato. fica preocupado? Olha, eu acho que a curto prazo não tem quem não fique preocupado. Eu até tava quando eu falei, nossa, quando aconteceu esse tarifaço, ele foi para ser uma cereja do bolo. Por quê? Lembra que a gente teve um atraso, um prolongamento, melhor dizendo, das chuvas. Então, os animais que normalmente, os pecuaristas como um todo, esperando a estação de seca chegar, normalmente tem aquele movimento sazonal ali para maio, a gente vê mais abates, animais sendo descartados para a estação de seca e tudo mais. Aí teve as chuvas, elas atrasou um pouquinho, então os produtores seguraram um pouquinho mais e veio junto o gado confinado de primeiro giro. Então, gado confinado de primeiro giro, mais animais de pasto que conseguiram ser segurados ali para junho e julho. Aí, então, as escalas aqui no Mato Grosso se estenderam muito, chegando 11 dias, 12 dias. Aí, para coroar, para pôr cerejinha no bolo, do bolo, começo do mês, né? Veio essa notícia. Então, os frigoríficos que já estavam com uma escala super alongada, praticamente recorde do ano, em escala. Alguns dados nossos diários passaram de 13 dias de escala. E, e veio essa notícia, o que que fez? O frigorífico já estava bem escalado, ele pôde esperar um pouco mais, ver como o mercado ia flutuar, e a gente viu essa pressão baixista acontecendo, né? Isso para o curto prazo. Agora, olhando para o longo prazo ali, olhando até
ali para o final do ano, outubro, como até a gente conversou, eu acredito que o que vai acontecer é o quê? A gente está muito incerto isso, essa questão de como vai ser a, esse tarifaço e tudo mais. Eu lembro que eu até conversei coincidentemente, semana passada eu conversei com o pessoal do SJ, do consulado, eles vieram para cá, dos Estados Unidos, né? E eles falaram que nem eles sabem. Eles falaram, todo mundo me pergunta todo dia como que vai ser essa taxação, quando vai ser, como vai ser. E, enfim, o que eu tenho, a gente só tem, acaba tendo as especulações. O que é certo, concreto, como vai ser, não sabemos. Então, por isso que eu digo, eu acho que a longo prazo, se for uma taxação ali para pecuária, o impacto que isso vai ter aqui para Mato Grosso, claro, vai existir, mas ele não vai ser um impacto de uma China saindo das compras. Eu não acho que os Estados Unidos vai conseguir sair 100% das compras também daqui nossa, porque a carne lá está extremamente cara, a gente está com uma arroba extremamente competitiva, então mesmo a gente perdendo um pouco da competitividade, ainda assim, alguns negócios podem ser que façam sentido para eles, outros países, como a Argentina e a Austrália, talvez não consigam, a longo prazo, dar, dar a carga, dar demanda para dar essa oferta para essa demanda dos Estados Unidos. Então, a longo prazo, mesmo que ocorra em um cenário bem complicado, não sei se eles conseguirão zerar nossa importação, não sei se outros países conseguirão suprir nossa demanda. Então, acho que a longo prazo, talvez a gente vê uma certa coisa não tão forte como aconteceu agora no curto prazo, porque, como eu falei, estava naquele cenário, chegou aquela cereja do bolo, aí deu essa pressão para baixo. A longo prazo, olhando para o futuro, claro que é difícil olhar para o futuro, porque é muito incerto, como eu falei, não tem exatamente como vai ser a taxação ainda, mas assim que mas se for uma taxação do jeito que ele falou, essa coisa de 50%, tudo mais, eu olharia para essa perspectiva a longo prazo. Talvez a gente não deve ver zero compras deles e outros países que supririam, talvez não consigam dar demanda para sempre, escoar por muito tempo por eles. Então, acho que a gente conseguiria não perder essa fatia tão grande e o impacto ser mais mitigado, ser um pouco mais reduzido a longo prazo, tá? É, Então, para o final do ano, seria isso. Então, o é. preço, eu acredito que deve ficar na casa ali dos 300, que a gente está falando, tudo mais, e talvez no final do ano ter um descolamento ali, que é o aumento de demanda, que sempre acontece, é o movimento sazonal do final do ano, dá um aumento de preço, tá? A gente tem algumas situações que, como você disse, não tão claras, mas muito se fala da possibilidade da lista de exceção da carne bovina brasileira entrar numa lista de exceção de produtos para os Exato. Estados Unidos. E eu queria entender, Rodrigo, a participação do Mato Grosso nas exportações para os Estados Unidos. Tá. Tem importância para o Estado? O Estado Ah, participa com que fatia aí dessa exportação? perfeito. E importância, claro que tem, né? Quando a gente pensando em qualquer negócio, é sempre importante ter o maior número de compradores possíveis. E hoje, esse primeiro semestre foi recorde que a gente exportou para os Estados Unidos, aqui de Mato Grosso. E do tudo que o Mato Grosso exportou, 7,2% foi para os Estados Unidos. Então, claro, 7% é algo relevante, mas o terceiro, quarto, quinto, sexto é tudo também ali, quase na casa dos 7%, 6, 7%. Então, o que eu estava analisando, naquela ânsia que a gente estava nos últimos anos de deixar da gente ser tão dependente da China, então a gente começou a ir mais novos mercados, começamos a expandir novos mercados. O que aconteceu? Ano passado, recorde de exportação, esse ano está migrando para outro recorde de exportação. Então, nessa ânsia de a gente deixar de ficar dependente da China, foi bom nesse cenário dos Estados Unidos de Sim. dependência, porque a gente tem outros parceiros, a gente consegue comercializar, talvez tenha essa questão das exceções, mesmo que não tenha, os competidores nossos, como a Argentina, a Austrália, talvez não tenham o fôlego que a gente tem de ser competitivo para a nossa carne. Então, assim, é um cenário relativamente positivo. É ruim, né? Claro, é ruim perder um parceiro tudo mais, mas talvez não seja um pouco mais sutil, um pouco mais leve a longo prazo, claro. Agora, eu É. falei, cereja do bolo para coroar mesmo o problema que estava tendo de escala, né, para os pecuaristas, mas
a longo prazo, eu acredito que seja mitigado ali esse problema. Legal. Você acha que isso pode influenciar esse cenário pontual, como você bem trouxe aí, pode influenciar na decisão de confinamento aí do Estado? Olha, eu acredito que se o preço, porque o preço está relativamente melhor que ano passado, quando a gente olha do boi gordo, e a diária caindo, como eu falei, se ali ficar acima dos R$ 300, tá 290 hoje, né? Mas o futuro está ali na casa dos 300, 305, né? Tá um pouquinho mais, na verdade. A gente acredita que há essa margem sim, o preço ali equilibrado, na casa dos 300, fechando a conta, e também a questão da diária sendo positiva. O confinador que olhar isso e falar e ver o mercado de reposição também com uma leve uma queda igual teve, falar assim, nossa, comprar agora, talvez ele possa ver uma janela de oportunidade também, né? Porque a reposição deu uma barateada, talvez esse impacto seja mitigado mais para frente da queda do boi gordo e a diária estando baixa. Então, pode existir uma janela de oportunidade. Eu acredito, eu tenho uma expectativa ainda positiva para o confinamento aqui no estado para esse ano. De reversão, ou possibilidade de reversão daquela primeira tendência do levantamento de vocês, Rodrigo? Aquela primeira tendência é o sentimento inicial. Normalmente, quando eu pego a primeira tendência do ano com o consolidado do último ano, dificilmente é positivo. Porque aí o confinador está olhando, quer sentir um pouco mais o mercado, tá? Eu acredito que da primeira que a gente pôs esse ano, eu acredito que a tendência é de subida até o final do ano, tá? Muito bem. Seja de Quando, subida. quando que vocês devem divulgar o segundo levantamento? O segundo levantamento é na segunda semana de agosto. Tá. Na segunda de agosto. Tem um espacinho aí para o produtor ver talvez esse mercado se recuperando, mudar um pouquinho de opinião, Exato. olhando para o futuro. Mas eu estava vendo agora há pouco na B3, a gente já teve uma recuperação, né, do fundo do poço dos preços. O outubro estava na casa dos 311, hoje já está Então, 317. Aos pouquinhos, o AB3 já vai também tomando seu fôlego exato, aí, né? exato. É o que eu comentei. Estava um momento complicado ali, que já estava com pressão de preços, veio esse anúncio para coroar e pôr essa pressão ainda maior nos preços. Aí, a hora que está passando isso, as escalas estão ainda elevadas, mas com o tempo, eu acho, né? Vendo também desenrolar de como vai ser a taxação, se vai ter exceção, se não vai, como vai ser, às vezes a gente pode ver, passou essa euforia, talvez, a gente deve ver o futuro já se normalizando, passando essa onda de saber onde que se encaixa, e o físico ir acompanhando com o tempo, né? Assim como esperado. E para o final do ano, a gente tem sempre o aumento da demanda interna, exportação, geralmente não, sazonalmente, historicamente, é melhor a exportação no nosso segundo semestre, e já está vindo muito recorde em 2025, primeiro. Então, se continuar nessa tendência, vai ser espetacular ali o final do ano para os pecuaristas, os confinadores. Show de bola. Rodrigo, meu caro, obrigado, viu, pela Eu que disponibilidade de estar aqui agradeço. com a gente, trocando essa ideia, trazendo mais informações e principalmente contando um pouquinho das expectativas aí do pecuarista do Mato Grosso. Volte sempre, Rodrigo. Pode deixar, muito obrigado, obrigado a todo mundo que nos acompanhou e estou sempre à disposição. Um forte abraço.